Muito bem, galera, de volta aqui no canal do Lessa para a gente fazer um giro aqui com informações importantes desta sexta-feira, final de semana chegando. Domingo é dia de mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro, dia de enfrentar o América Mineiro e o time, obviamente, já está se preparando para este confronto e com certeza teremos uma equipe diferente em campo, não só em peças, mas a gente espera acima de qualquer coisa também em termos de postura. Mas aqui neste vídeo você vai ver o que o Fred disse sobre o técnico Fernando Diniz, ele que iniciou hoje um curso na CBF Academy. É o primeiro passo aí para se tornar, quem sabe, um dia treinador. Imagina o Fred sendo treinador do Fluminense um dia. Ele tá, como ele prometeu antes, né, quando se aposentou, ele ia estudar, ia experimentar algumas coisas para tentar descobrir o que mais, enfim, se encaixa com o perfil dele de agora aposentado, agora ex-jogador. Diniz, de fato, sendo muito falado na CBF como possibilidade de assumir a seleção, ou uma das possibilidades de assumir a seleção após a Copa do Mundo, após a saída do técnico Tite. Ingressos, 16 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo. Vamos falar sobre tudo isso aqui agora. Fique ligado e assista ao final esse vídeo e deixe o like. É muito importante. Tenho certeza que você vai me dar essa moral. Se você não é inscrito, verifique aí se você está inscrito mesmo. Muita gente acha que está, às vezes nem está inscrito, chegou aqui por um acaso, ou não se tocou ainda, então vai lá. Se você já tiver inscrito, ative as notificações, porque você sabe que aqui no canal do Lessa você fica por dentro de tudo que acontece no Fluminense. Todos os dias eu estou aqui trazendo informações para vocês. Vou começar falando sobre o jogo de domingo. 16 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. É um número baixo ainda, né, para um jogo no domingo, jogo 6h30, assim. Mas também é um pouco de reflexo. A torcida já não vinha enchendo o estádio, quando o Juventude já não encheu. E aí, depois dessas duas derrotas, da forma como elas aconteceram também, eu acho que deu uma baqueada na galera. Mas, gente, é muito importante esses jogos. Falei isso no vídeo mais cedo, quem não assistiu, dá um confere lá sobre as possibilidades. Já dá para começar a fazer algumas contas aqui em relação a Libertadores, para o Fluminense garantir a pré-Libertadores. Eu falei sobre isso no vídeo mais cedo, precisa de 14 pontos para garantir matematicamente, tá, gente? Vai com muito menos vai conseguir, mas é só para ter garantias matemáticas, que não vai ficar fora de jeito nenhum. E é evidente que, enfim, por tudo que já aconteceu nesta temporada, o G4 é o mínimo que a gente espera, até pelo desempenho que essa equipe já mostrou dentro do Campeonato Brasileiro. Então, o técnico Fernando Diniz vai ter mudanças no time, porque Manuel e Samuel Xavier estão voltando, graças a Deus. Não teremos que discutir Felipe Melo na zaga de novo nesse jogo contra o América Mineiro, graças ao pai. Torcer para que o Nino jogue também, porque a última atuação dele foi trágica, não foi só o Felipe Melo, longe disso. E aí, enfim, vai ficar a definição. Eu acho que a dúvida é mais entre Natan e Matheus Martins. Será que ele vai manter o Natan? O Natan teve até alguns bons momentos, principalmente no primeiro tempo contra o Atlético Goianiense. Depois caiu bastante. O Matheus Martins não vinha jogando bem. Então, assim, vamos ver se o Diniz vai querer dar uma sequência maior ao Natan para ver se ele consegue evoluir e consegue subir de nível também. Na lateral esquerda, o Cristiano deve seguir. Eu acho que não tem motivos nenhum para tirar o Cristiano do time. Vamos aguardar. O Diniz vai comandar neste sábado, o último treino antes do confronto, quando ele vai definir o time titular. E é claro que a gente vai tentar apurar aqui para trazer para vocês. Sobre Fred, hoje ele iniciou uma turma lá na CBF Academy, um curso está sendo realizado aqui na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, com alguns outros ex-jogadores, incluindo o Matheus Reis, que não é ex-jogador, mas tá quase lá, né? Enfim, tem uma lesão grave aí, já há muito tempo. O Matheus Reis está fora do time, iniciou também esse curso, que tem Thiago Neves e outros ex-jogadores. Então, o Fred está dando aí o primeiro passo para se tornar treinador, quem sabe, né? Imagina, né, o Fred treinando no Fluminense um dia, uma responsabilidade danada. Ele não garantiu que vai ser técnico, é uma das possibilidades, mas também na CBF Academy ele falou sobre o Fernando Diniz. E olha aí o que ele disse sobre o Diniz ser treinador da seleção brasileira, se ele deve ser treinador da seleção brasileira ou se ele deve continuar no Fluminense. E foi uma longa entrevista, ele falou sobre o Thiago Neves, sobre o Germancano, sobre essa apreensão que ele está vivendo agora com o Fluminense do lado de fora do campo, agradeceu aos amigos, colegas que estiveram lá hoje nesse curso da CBF e aos amigos lá da ESPN que cederam essas imagens que a gente vai acompanhar agora essa entrevista do Fred. E aqui eu estou tendo a oportunidade de encontrar alguns ex-companheiros, alguns ex-jogadores,
professores, né? Então aqui a gente fala sobre futebol, fala sobre humanidade, fala sobre desenvolvimento de trabalho. E o que eu achei mais bacana nessa minha primeira aula foi justamente isso, aprender a dar um treino. Por que dar esse treino, como vai ser a minha semana. Então, se no caso eu inclinar para ser treinador, eu já estou me preparando aí para ter essa base. Quando pediu um atacante ali para ficar à disposição, aí você não foi não, né? Eu sou ex já. Mas eu participei muito no primeiro, pela manhã, e aí consultei o fisiologista ali, ele pediu para eu dar uma poupada para não desgastar para amanhã, que amanhã vão me usar muito. Agora, se chamarem professor Fred, você já está habituado ali, a formação é para trabalho com as divisões de base, né, Fred? Queria que você falasse sobre isso, essa decisão de começar por esse trabalho para lidar com esses meninos, esses jovens que iniciam no futebol. Cara, o que mais me chama atenção é que eu saí da base, eu saí para jogar futebol com 9 anos de idade. E você senta ali para ouvir a vivência, as experiências dos preletores, dos professores, né, da ciência, que hoje futebol também é ciência. A gente sai com a sensação de que, cara, eu não sabia de nada. Como é bom ter essa troca, como é bom estar aprendendo, né, e a gente vai estar aprendendo a vida inteira. Então eu estou muito feliz de coração, assim, eu acho que eu escolhi um curso da CBF Academy que está dando uma estrutura muito legal, um conteúdo muito bom, e o que mais me deixa feliz é que eu olho para o futuro, né, e vejo que vai vir gerações muito melhores do que as passadas, porque estão sendo coisas quebradas, estão tendo esse conteúdo aí disponível, então é muito válido isso. Você combinou com o Thiago para vir fazer a turma junto? A galera de Fluminense aqui também, Matheus? Não foi coincidência mesmo. O Thiago tinha feito uma turma antes, aí não coincidiu por causa da agenda dele e acabou que ele conseguiu fazer comigo essa. Mas o Edinho foi coincidência, o Matheus Ferraz também, o Nélio e o Gilberto. A gente se encontrou aqui no grupo mesmo, né? Fizemos algumas aulas online durante muitas horas. E aí tivemos o prazer de reencontrar pessoalmente agora, mas não foi nada combinado. No presencial vocês estavam separados ali, para não ter resenha, não atrapalhar a aula, não teve nada disso não? Para não ter panelinha, eu acho. O professor já falou assim, vou organizar isso aqui para não ter a panelinha. Eu gosto de panelinha, panelinha só é ruim para quem fica de fora, né? Eu tô em todas. Mas brincadeira assim, foi mais por ordem pelo alfabético. Falar de Fluminense agora, segue acompanhando o clube, está sofrendo muito com a situação da equipe agora. Acompanhando, torcendo, vibrando, e é isso, estou muito... não tem como apagar nada e deixar de lado todo o carinho que eu tenho por aquele clube, né, pelos meus amigos que estão lá, e estou torcendo. Quarta-feira vai ter o jogo contra o América aí, tenho certeza que vamos ganhar. E o Cano, né, ele acabou já ultrapassando a sua marca aí da temporada mais goleadora, 35 gols na temporada, quase já, faltam 4 gols para ele ser o artilheiro do século, né? Como é que você está vendo aí esse momento também? Você deixou ali o Fluminense e agora tem o Cano superando essas marcas. A camisa 9 do Fluminense, o posto de centroavante do Fluminense, ele faz gols sozinho. Mas nós temos que enaltecer muito o que o Cano está fazendo. Artilheiro do Brasil, artilheiro do campeonato. A gente que gosta de analisar o todo, a gente vê o Cano voltando para defender, né? Lá na área, vê os movimentos dele de centroavante nato, muito inteligente, com profundidade. E o mais bacana é que eu conheço o Cano na essência do dia a dia, né? Eu tive o prazer de ter afinidade com ele, né, criar uma amizade boa com ele e ver o tanto que ele trabalha desde o primeiro dia que ele chegou, quando ele saiu do Vasco. Ele chegou trabalhando. Então, um cara que é merecedor de tudo isso que ele está vivendo aí. Tomara que ele chegue aos 40, 41 gols, que eu acho que o recorde é 39, né? Pois é. Vai bater. Faltam 8 jogos. Esquece. Vai dar o homem. Faz o L. Fred, até nesse assunto treinador, né, o nome do Fernando Diniz tem ficado cada vez mais em evidência, até como uma opção para assumir a seleção depois do Tite. O presidente Edinaldo não descartou o nome dele numa entrevista essa semana. Você acompanhou de perto o trabalho dele, conhece muito bem, e a partir da tua experiência e até do conhecimento que você já está adquirindo agora nessa linha, como é que você viria essa opção?
O Diniz, cara, de todos os treinadores que eu já trabalhei, eu acho que é o cara que mais impregnou assim na minha mente valores, sabe? Então eu acho que o treinador ele tem que ter esse poder de convencimento, ele tem que ter as suas convicções e saber transmitir isso para os atletas. É um cara muito humano, é um cara que trabalha mais do que todo mundo, é um cara que se dedica e é um gênio de treinador. Né? Eu fico, como brasileiro, eu torço por ele assumir no futuro, né? Quando o Tite saiu, eu torço por ele, mas como tricolor, eu torço para a diretoria mantê-lo e ele permanecer lá no Flusão, porque essa continuidade de trabalho lá, com tudo que ele está fazendo, acho que ele potencializa muito os jovens. O jogador que é bom fica muito bom, o que é normal fica ótimo. É assim, uma loucura o que ele faz. Eu acompanhei no dia a dia, eu pude ver mudanças rápidas, mudanças com o tempo, e é um cara que eu sou fã. Já é um espelho aí, caso você realmente se decida para ser treinador? Total, total. O Diniz eu acho que vai ser um dos melhores aí da nossa escola aí brasileira de treinadores, né? E vamos torcer para que ele seja muito vencedor lá no nosso Flusão lá, que vai dar tudo certo e ele vai deslanchar mais ainda. Fred, o Mário recentemente disse em entrevista que tem a possibilidade dele voltar para o Fluminense no ano que vem. Conversou com ele já? Tá nessa expectativa também de ver o Thiago Neves de volta no Fluminense? Mas todo mundo tá, mas não falamos sobre isso ainda. Na verdade, eu falo com o Neves direto, ele é meu amigo pessoal, a nossa família é muito amiga, as esposas, crianças, enfim, a gente é amigo desde 2009, mas não falamos sobre isso não. Vamos ver, se o presidente falou e o Thiago falou, quem somos nós, né? E aí eu quero saber de vocês, se vocês são a favor de Diniz da seleção brasileira ou Diniz seguindo no Fluminense. Depois dos últimos jogos, se o torcedor sempre age com muita emoção, tenho certeza que vai ser uma opinião meio dividida aí. Então deixem aí nos comentários que eu quero ouvir vocês também. Em relação ao Fred, será que o Fred vai ser treinador mesmo ou vai partir mais para o lado dirigente? Essa é a licença B da CBF, tá, gente? Uma licença que dá ao aluno, no caso, formado, a possibilidade de trabalhar em categorias de base. É um início ali, né? Tem várias outras, então é o primeiro passo para quem quer, de fato, um dia se tornar técnico, ou não só técnico, mas assumir outras funções em clubes de futebol. O Fred está pensando ainda o que ele vai fazer, ele já disse isso em algumas oportunidades, não tem certeza, vai experimentar algumas coisas para depois decidir em relação ao futuro dele, que, ao que tudo indica, vai ter a ver com o Fluminense. Resta saber em que função, como ele vai iniciar essa trajetória fora dos gramados. A gente aguarda isso com muita expectativa e é claro que a gente quer que seja dentro do Fluminense. E com o presidente Mário Bittencourt lá, certamente vai ser, a não ser que ele queira, que ele não queira, que ele tenha outros projetos. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, se o Fred vai topar esse desafio ou não. É isso. Aí, assim, sobre o Diniz na seleção brasileira, de fato, hoje, novamente, o presidente Edinaldo Rodrigues falou num evento da CBF, confirmou que o Diniz é um dos nomes que estão sendo estudados, é uma das possibilidades. Dorival Júnior, Abel Ferreira do Palmeiras até, que seria histórico, porque a CBF nunca contratou um técnico estrangeiro. São algumas possibilidades. A CBF não tem pressa para definir isso. Hoje até o André Hernan falou numa coluna no UOL que eles enxergam o Dorival com um perfil mais próximo do que é o Tite. Eu, sinceramente, acho difícil o Diniz, porque vai ter muita gente que vai ser contra, pela ausência de títulos, de um currículo melhor. Então, eu, sinceramente, acho difícil isso acontecer agora. Agora eu acho difícil. Vamos esperar mais um pouco. Mas, enfim, só de ser uma possibilidade já é algo bem relevante, né? Principalmente para a carreira dele. Mas a CBF não tem pressa, agora o foco é na Copa do Mundo, vai passar a Copa do Mundo e aí depois eles vão definir. Não tem porquê uma correria desenfreada também. Mas eu acho que não deve sair muito desses nomes, não. Se for algo diferente disso, eu acho que vai surpreender a gente. Confesso que eu não consigo imaginar. Assim, ainda, depois de todos esses anos com o Tite, ainda é difícil imaginar a seleção com o Dorival Júnior ou até com o próprio Diniz, né? É meio louco, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Só para a gente fechar, já ir fechando esse vídeo aqui, galera, bem objetivo para vocês. Salário em dia, hoje o Fluminense quitou os salários deste mês, de agosto, de setembro, perdão, e em dia, né? O clube está em dia na CLT, na carteira de trabalho, e dessa vez sem atraso. Os últimos meses o Fluminense pagou, mas pagou com alguns dias de atraso, dessa vez não. Dessa vez está pagando sem atraso.
É uma boa notícia também, enfim, mesmo com dificuldades, o Fluminense está conseguindo manter o salário de CLT, pelo menos, em dia. Tem direito de imagem atrasado, parcela de 13º já está aí há muito tempo, mas pelo menos a CLT o clube está tentando pagar em dia, está se esforçando para pagar em dia, e aí, enfim, não deixa de ser uma boa notícia também. Julgamento, tá, daquela confusão toda no Fla-Flu, vai ser na próxima segunda-feira, 13h, na sede do STJD. Foram expulsos pelo lado do Fluminense Caio Paulista, David Braz e Manuel. No caso só o David Braz tem uma situação diferente. O Manuel e Caio Paulista vão ser enquadrados no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente. Abre aspas aí para isso, né? E aí, se condenados, a pena prevista é de suspensão de 1 a 3 partidas. E o David Braz foi enquadrado no artigo 258, que fala em, abre aspas, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do Código, fecha aspas. E aí, nesse caso, a pena prevista, em caso de condenação, é de suspensão de 1 a 6 partidas. Estarei lá, vou acompanhar esse julgamento, né, 13h, portanto, a gente vai saber se o Fluminense... Enfim, se o Diniz terá mais desfalques devido a toda aquela confusão que ocorreu durante o Fla-Flu. É isso, galera. Deixe aí seu comentário. Por favor, se inscreva se você não está inscrito. Conto muito com vocês. A gente bater essa meta de 40 mil inscritos aqui no canal. Vamos que vamos para cima, porque amanhã tem mais e domingo tem jogo. Valeu, um abraço.